Na gut. So, was haben wir gemacht, Rafa? Nummer eins und 2. Wir haben die Audios schon gehört. Und es gibt hier Nummer 3. Das ist eine kleine Frage. Aber dafür müssen wir diesen Blog lesen. So, na, es gibt hier dann Marlenes Blog. Hier ist die Frage und hier ist andere Fragen auch. Wir lesen den Text und Marlene wohnt in Gießen. So, Gießen ist, Moment, the word. Gießen ist ein Viertel, ein Stadtviertel. Mas eu vou te esclarecer essa palavra antes, porque ela é muito problemática. Puxa, tá devagar. Ok, realmente. So, Rafa, das Viertel. João, eu estou Diga. fugindo aqui da obra, só um segundo. Ah, tá bom. Ufa, João, mas fudeu, não consegui fugir da obra, mas eu vou mutando o microfone aqui. Vamos embora. Mas você vai ficar aí mesmo, então? Tá bom. So, Rafa, Gießen, das ist ein Viertel. Aber schau mal, die Probleme, né? Viertel é o quarto, tipo, um quarto. Melhor, né? Tanto que a gente fala Viertel nach 10, 15 depois das 10, ou 10 e 15. E aí existe também das Stadtviertel, que é o bairro. E aí eles encurtam em alemão e falam só também das Viertel para o bairro. Caramba, mas esse Firtel é 15 depois das 10? É 15, Isso, isso mesmo, que é um quarto. e é um quarto. É, É porque é de 4 aqui, Viertel. mas aí o outro vai 15, eu caí que, né, sei lá, 14. É que é um quarto de hora, né? Um quarto de hora, por isso 15. É igual em inglês, a quarter past, tipo isso.
Tá certíssimo. Certíssimo. E tem também um sentido de ser a quadra, o bloco. Não sei como vocês falam aí. É bem inglês mesmo, né? Quarter. É muito parecido. Mas então tem essa ambiguidade aqui. Às vezes você fala Viertel se referindo ao bairro. Completo é Stadtviertel, mas você vai ouvir só Viertel também. So, das ist ein Viertel, na Gießen. Ich glaube, das ist in der Nähe von München. Aber liest du mal, bitte? Ah, vamos ler o texto, por favor? E a gente responde as perguntas depois, bitte. Beleza. Ó, já perdoe o barulho aqui atrás, tá? Tô ouvindo nada, velho. O Zoom isola bem. Meu Deus do céu. Tá conseguindo me ouvir? Total, uma boa. Tô ouvindo nada atrás. Ah, tá, beleza. Então. In Gießen wohnt das Leben. Seit einem halben Jahr lebe ich in München, in mein Lieblingsviertel, Gießen. Gießen ist ganz normal. É, posso, fa- ali tá, fazem alguns anos que eu moro em Munique. São, E einen halben. Viertel é um quarto. Halben é ah, de é metade. verdade, eu entendi. Então faz meio ano que eu moro em Munique. Boa. Hum. E aí, Lieblings? No Essa meu, parte. ah, tá, no meu bairro preferido, Gießen. Gießen, com I mesmo, Gießen. Gießen é bem normal. Ja, É, Gießen não é legal. ja. Gießen não é. E agora ficou poético. Como assim? Ah, Não é, não é uma tendência, não tá na moda. entendi. É como se falasse, tipo assim, it's not it. Não é. Sei. Ja. Esse É, in é do sein, né? Entendi. é do dentro, né? Tipo, não é dentro, quer dizer, não tá na É, moda. entendi. Ai, Genau das gefällt mir so gut. Hum, calma, esse gefällt é lá daquele verbo do fallen, né? é do Fallen, mas na real o verbo é gefallen. Gefallen, isso. É. E fallen é o quê? Fallen é cair, gefallen é um pouco diferente. Na aula passada eu falei uns 4 verbos para vocês, que eu comentei, bom, agora esse livro está dando para a gente verbos que precisam de dativo. E um deles é gefallen. Por isso vem, né, gefällt mir, né, gefällt para mim. Bom, Entendi. vamos no sentido É, de agradar. e é porque o Genal também eu esqueci, mas e o Genal também me agrada muito. Né? Me agrada bastante. E não exatamente, precisamente. Ah, e exatamente. Ah, ela não se entende, né? Gizen não é a moda e é exatamente isso que me Boa. agrada tanto. Boa, isso mesmo. Aqui moram jovens e velhos juntos, Uhum. trabalhando e estudando, alemães e austríacos. Quase. Os... Land é país.
Ausländer, pessoas de outro país, ou País de seja, fora. Entendi. ó, Bárbaros. Pode traduzir pra... pode. Estrangeiros, Ausländer, estrangeiros. E é igual. E aqui, Rafa, só rapidão, ó, letra maiúscula, Arbeiter. um trabalhador. Boa. Trabalhador e estudante. Certo. Aproveitar uma revisãozinha para você, curta, de plural. As palavras masculinas que terminam em ER, elas têm o plural igual ao singular. Então, aqui que não tem artigo é com certeza plural. Trabalhadores. Entendi. Entendi. Ainda mais porque o estudante também tá no plural ali, né? Perfeito. Beleza. Bom, essa próxima aí, Stade Cheio. Isso é é o caminho do bairro? Tile é parte. Parte. Então, em uma parte do bairro, nós escutamos todos. Aqui é complicado. É igual fallen tem gefallen, hören tem gehören, que é pertencer. Mais um verbo que Ah, pede Roy ativo. não é escutou, né? Exato. Se você vê escrito hat gehört, aí pode ser. Mas aqui ele está na posição 2, ó. Então ele está no presente, presente de gehören. Entendi, entendi. Então, o bairro pertence a todos, a nós todos. Esse ans é a nós Isso mesmo. todos. E aqui encontramos. Ah, tá, calma. E aqui nós também encontramos. é, esse alias poderia ficar tipo. Aqui também encontramos essas coisas, né? Tudo isso, né? Todas as coisas, tudo. Tudo, todas as coisas. Esse S no fim aqui, ele é a marca do neutro, gênero neutro. E quando você tem essas palavras adjetivos assim, com neutro no fim, está se referindo às coisas. Então, todas as coisas. Tudo, todas as coisas. Uhum, beleza. Bom, vou chutar esse líder, né? Lavanderia, Leider nicht. Lojas. lojas. É, esse Werkstätten, é tipo aqueles workstation, é tipo lugar de trabalho, tipo um escritório. Não, escritório é bíblio, mas é tipo aqueles lugares públicos de meio shopping de trabalho. Oficina, Werkstatt. Entendi. Kneipen você conhece. Naipe. Kneipe. A gente já falou nas sessões anteriores. Rafa, gehen wir in die Kneipe heute. Parece que faz 5 anos já isso, né? Calma. Naipa? Não lembro mesmo, né? Ó, muito próximo aqui, ó, de bar. Isso é tipo lanchonete, não, né? É o, é o bar também, só que de comida também. Entendi. É o botequim. Putkin. Certo. Beleza. Hum, Ich wohne mit meiner Familie in der Tegernsee.
Landstraße, né? Então, eu moro com a minha família no, no estado? Não, Landstraße, Land. na estrada? E a Straße é rua, mas Landstraße é uma estrada mesmo, saindo da cidade. Entendi. Estrada Então, vicinal. na estrada Tegernsee, né? Ou esse Ótimo. Tegernsee é alguma coisa, é um lugar, né? É o nome, você tá certo. Beleza. Então, Telefone real a partir daqui, né? tá. Von hier aus kommen wir überall sehr gut zu Fuß hin. Der Kindergarten ist gleich an die Ecke. Zur Schule ist es auch nicht weit. Mein Friseur ist im Nachbarhaus und zur Post sind das kein äh, Hum? vier, 50, 15, Eins, zwei, drei, vier, fünf. 15, mas é o Zin que entra no final, 15. Isso, Ja, zig. Fünf? Zig. isso, verdade. E- 15 Meter. Ich sag's ja. Gießen ist ganz normal und das finde ich super so. Ok, vazou. Então, o jardim de infância. Ah, não, eu pulei um negócio ali. Ja, von hier Ah, aqui. aus. É, é. Daqui, Kommen wir? Kommen wir? aqui todo. Ah, entendi. Aqui todos os lugares é bom de ir a pé? É Não, fácil ir? a ideia é essa, só que você esqueceu o sujeito aqui, ó. Via. Ah, não. Não. Daqui nós ah, ah, Uhum. Nós vamos, nós andamos, vamos, isso mesmo, vamos. Viu, Barra? daqui, daqui andamos muito bem para todos os lugares, para toda a cidade, E, ó, em todos os lugares, toda parte, e Tsufus, né? A pé. a pé. E esse in no final é É hinkommen, que é o verbo ir para. Nós vamos para. separável, então. Ele é um verbo separável ali do common. Ele é. Mas esse eu não. Acho que eu não tinha me deparado ainda. É. Esse. Aproveitar, vai. Estava tentando evitar de explicar. Em verbos como ge, por exemplo, a gente fala, ah, não, esse aqui é o verbo ir. Mas ele não é exatamente o verbo ir, ele é o verbo andar. Se você fala assim, ge, quer dizer eu ando. O que que dá sentido de ir para ele são preposições. Ich gehe nach Rio. Quer dizer, eu ando para o Rio. Isso quer dizer que você está indo para o Rio de Janeiro, a cidade. Oder ich gehe zum Arzt. Eu ando para o médico. Mas é o zum aqui que está dando a ideia de ir. E aí, quando você tem uma frase sem preposição, igual essa aqui,
e você precisa falar que você está indo, que você não está só andando, você tem que colocar esse hin. Aí tem os verbos separáveis com hin. É por isso. Então você pode reescrever assim: ahn, Ich gehe Rio de Janeiro, hin. E o rin entra no ge também. Sim, tem Simpático. hingehen também. Mas aí entra mais nesse sentido de andar mesmo? Qual seria a diferença do kommen pro gehen, nesse rin, né? Aqui os dois são iguais. É, o kommen, eu diria que ele tem um pouco menos essa ideia de andar. O gehen tem mais a ideia de andar. O kommen é mais abstrato. É, o gehen você realmente pode estar querendo dizer que você está indo andando, né? Exato, Entendi. total. E o ideal mesmo é falar aqui fahren, viu? Ich fahre, Rio de Janeiro, hinfahren. Que os alemães Ah, demarcam mesmo essa diferença. Quando você não está andando, você vai pegar um carro ou algum meio de transporte terrestre, eles metem o verbo fahren. e o rin também entra ali no fundo. Também, Né? pá. É a mesma coisa. É. Ich fahre quer dizer eu estou dirigindo. Só Pô, mas isso. lá nessa língua coloquial eles não botam tanto, né? Ou botam. O Porque, caramba, eu hin, nunca pensei rindo, ou nunca prestei atenção direito. Já que só não eles mandam falam. it para Rio de Janeiro, tipo, foda-se. É porque essa frase aqui que eu coloquei, hin, ela é um pouquinho abstrata, um pouquinho pedagógica. Eles vão falar sempre Schwarenar. Entendi. Tem outras construções que eles têm que usar o hin. Entendi. É, tipo a da moça ali que ela botou ali, né? Vou te dar outro exemplo aqui. Dort é lá. Existe uma expressão, dorthin, para lá, que eles usam muito. Por exemplo, Rafa, meine Mutter wohnt em Rio de Janeiro. So morgen fahre ich dorthin. Que aí o hin fala que eu estou viajando para lá. Show. Muito bom esse rim aí. Vou prestar atenção nele. Pelo menos se É, manteve uma coisa com coerência, né? Dá sempre ir para e show. Bom é, saber. substitui a preposição, faz a função da preposição. Ups, perdão. Beleza. Eu tô aqui no jardim. Ali tipo, kindergarten, vou falar colégio de criança ou vou ter que falar jardim de infância? Não sei se é um termo muito brasileiro, jardim de infância. Pré-escola, às vezes. Escola, obrigado, melhor. Mas, é, pode subir um pouquinho para eu colar esse ek aí que eu. Não, não, ali Verdade. no Word mesmo. Cadê o Eke? Onde é que entra? Ih, o Garral, Rin. Ah, Tá para baixo, na real. tá bom. Certo. Beleza. Então, a, a pré-escola é logo a uma esquina da escola. Então, Vírgula aqui. ah, Você pode fechar o sentido na esquina. Aí começa outra. Zur Schule ist auch nicht weit. então, para a escola, não é, para a escola não é muito longe. Gut. É isso? Ja, É isso, né? é isso mesmo. O meu cabeleireiro está. Quer dizer, está. Tá. O meu cabeleireiro é meu vizinho. Não, Ah, é, é da vizinhança. Está na vizinhança. literal. Lembra essas palavras É, compostas? no Você vai caso, de trás para frente. vizinho de casa. Isso. Vizinho de Casa vizinha. casa, vizinho.
Ja. Meu cabeleireiro está na casa vizinha e, e o correio é. E o correio não é nem assim. Uhum. E para o correio, né? Sua Post. Opa. Oi, desculpa, João, travou uma última vez. Para o correio, sua bolsa hoje? É o que eu falei, tem o Sua aqui, quer dizer, para o correio, sind es keine 50 Meter. Que é para o Sim, correio não é nem 50 certo. metros. Certo. Então, eu digo sim. Isen é tão normal e por isso que eu acho ela tão legal. É isso. A pessoa feliz. Zo, Nossa, cara, depois do Marx eu fui ler essa moça aí, que isso, cara. é duro. Ahn, tá. Bom, Rafa, wir haben Kommentare hier zum Beitrag Marlenes. Beitrag é a postagem, der Beitrag. Também pode ser a comunicação acadêmica, essa apresentaçãozinha curta. Wir haben Kommentare, aber vielleicht können wir ja, Nummer 3 schon machen. So, 3. Überfliegen Sie Marlenes Blog. Überfliegen, sobrevoar, né? Sehr schnell lesen. Worüber schreibt Marlene? A respeito do que ela escreve? Bom, über ihr Staatsviertel. Ja, natürlich. Ganz gut. Aber B, B ist ein bisschen besser, glaube ich. Wir haben hier Themen, Links. Ne? Wir lesen das noch nicht, aber wir können ein bisschen über unseres Stadtviertel sprechen. Du wohnst in Botafogo, ne? So, okay. Schau mal, es gibt hier zum Beispiel ein paar Orte, ne? Alguns lugares, ein paar Orte, Reisebüro zum Beispiel, Kino, Film, Bibliothek, Schule, Jugendherberge, Herberge, Albergue. Jugend, essa versão renovada que a gente tem agora, né? Versão instagramável. Entendi. Museum, Friseur, Wetter, na, wie ist das Wetter, zum Beispiel? Como é o tempo, clima? Glückstadt, das ist, esse aqui é um joguinho que tem aqui do lado, uma propaganda do joguinho. Restaurants und Theater, Glaube das passt. So, sag mir, Rafa, was hast du in der Nähe von deinem Viertel? Hum, hum. Em Botafogo, ah, de Kino ist bei dem Bach. Mais do ao lado? É, Neben? posso, o bairro não pode ser, né? O bairro é meio encostado, né? Bahia encostado, ele tem a função de você falar assim, ich bin bei Rafa, tô na casa do Rafael. Não é tão inglês, então, né? Hum, não, nesse caso não. É, mas aí é o Neben, né? Neben. Mas aí o Neben é ao lado, né? Exatamente. É perto, né? Isso, isso. Perto Tá. essa expressão que eu falei agora, in der Nähe von.
Ah, sim. na proximidade de. Ah, em Botafogo, ah, em Botafogo habe nicht eine Bibliothek, aber das ist viel Jugendherberge. Isso é moradia de jovens, seria isso? Não, é o albergue mesmo, é o hostel. Hostel. Ja. Hum. Und gibt es Jugendherbergen in Botafogo? Ah, 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 tem muitos prédios que são milhares de apartamentozinhos minúsculos aqui que as pessoas vêm. Tipo, são prédios inteiros, sei lá, quase 400 apartamentos que são só Airbnb, são meio meme aqui no Rio de Janeiro, que, tipo assim, lá tudo acontece. Tu entra lá dentro, vai ser sequestrado. Eu já fui lá num cabeleireiro, tipo, as pessoas. É um prédio meio maluco, sabe? Tipo, é meio essa parada aí. Ok, ok. So, gibt es Museen in Botafogo oder nicht? Ah, poxa, como é que é? Teve? É Gerhard? Ah, Ge- Gerhard? Hatte no pretérito, lembra? Pô, pretérito. Ah, Ou ainda es gab, havia. es gab é bom. Es gab ein Museum in Botafogo, aber ähm, es ist ein ähm, Geldschool, eine Schule für, sei falar rico ainda, de Falar o quê? Bourgeoisie. Eine Ah, Schule für die Bourgeoisie. okay, eine Schule. Schule. Wirklich, eine Schule? So meinst Ja, du, ich glaube, eine private Schule? ja, es ist, Ah, für die Bourgeoisie. Okay. es ist für Vestibular Lernen. Ah, ja, okay. Na, Äh, ja, ich glaube, es gibt kein Wort dafür auf Deutsch. Ähm, Meinst du vielleicht ein Cursinho? ja, ja. Ok, ok, um cursinho. Habe es Vai verstanden. viel Geld cursinho, né? É Ok. um lugar, tipo, é um cursinho para, não é nem para classe média alta, entende? É um cursinho Yeah. de rico, né? Porque era num lugar lindo aqui, um museu que era um dos primeiros manicômios que teve aqui no Rio de Janeiro, lá Ah, no século XIX, é a maior construção linda. E aí era um museu. E aí uma escola tipo, privada foi lá, comprou aquela porra e é agora uma escola privada lá. bom, Sim, tudo exato. isso. So, das ist für reiche Personen, okay? Reich, tipo. Ah, sim. Ah, até que tranquilo. So, gibt es Theater in Botafogo? Hum, ich glaube, in, ah, in shopping, como é que é o shopping? Einkaufszentrum. Ich glaube, in Einkaufszentrum. Mhm. Schade. Hier in Campinas ist ganz gleich. Wir haben ein Theater im Zentrum, oh, ein altes Theater, das ist noch gut. Aber die anderen Theaters sind alle in Einkaufszentren. Alle, alle.
Und sie sind sehr hässlich. Sie são muito feios. Né? Sie sind total weiß, tudo branco, né? Aber kennst du äh, ist ein McDonald's? Äh, putz, o antes que me faltou, né? Tucan ist ein McDonald's. Ó, Und dann gehe nach die Tita. ja, vor dem Theater, antes do teatro. Worden, eu já tava pensando em alguma coisa. Vor dem Theater kannst du in McDonald's essen. Ja, das ist viel Benjaminiano. Total, total. Na gut, was noch? Restaurants? Gibt es Restaurants in Botafogo? Ja, aber hm, die Restaurants sind, não, pera. Die Restaurants sind keine gut essen. Es Ah, ist für äh, Bier trinken. okay, gut. Na, das ist für Bier trinken. Ganz gut. Boa. Bom, parece que você não gosta muito de Botafogo, não. Mas, não, né? Para terminar, vou te perguntar então assim, Rafa, was machst du normalerweise em Botafogo? Na, wie Hum, ist deine Routine em Botafogo? Ou você falar, bom, eu não fico em Botafogo, fala um pouco da sua rotina para onde você vai mesmo, seja em que bairro for. hum. Normalerweise gehe ich nicht in Botafogo, aber ich mag ein Restaurant. Hum. Hum, aí eu poderia voltar tipo assim, this restaurant, Ja, como é das Restaurant, fica dieses. Mas beleza. dieses, dieses Restaurant sind für jungen, äh, jungen Cannabis Rauchen, jungen Raucher, né? Posso substantivar isso aí, Rafa? Ja, ein Raucher, um fumante total. Tava aqui pensando, o que que o Rafa quer? Será que é für junge Personen, junge Ah, Leute? Entendi. ah, ich gehe ins dieses Restaurant. ah, eu, se eu botar um von, né? Tipo, desde, você falar von, then, yeah, Ab, a partir de. Ou Zeit, melhor, perdão, Zeit. Zeit. Ich gehe nach dieses Restaurant seit then, ja, Seit so, 10 Jahren. ja, so die, como é que é? Pessoas, people, Personen, die Personen Ja. sind viel Jungen.
auf mich. Als ich. Das ist. Ja, Aber, tá. aber es ist gut. Ahn, eu acho que eu tô construindo errado, né? Daria Até certo agora falar, tá. aber es ist gut für Rauchen. Für was? Pra quê? Für Rauchen. Ah, ja. Für Rauchen, ok. Tem Isso, outras maneiras de falar mais certas, esse für, mas o resto tá certo. eu tô enfiando esse fio nos lugares que eu tô sentindo que. Seria assim, zu Rauchen, mas isso aqui é B1. Indica a finalidade e tal. Mais suave. Não, tá bom, Rafa. Ó, é, vou dando feedback para você, assim, para o Daniel também, questão de. A gente está voltando a falar, etc. Voltando a Por ter essa favor. parte de conversação. Você puxa um pouco pro inglês, assim, a pronúncia de vez em quando, até quando você está lendo. E na conversação, como a gente fica nervoso, né? Aí aparece também um pouco de erro, assim, de pronúncia. Só que você não tá mal, cara. Você tá recuperando, assim, as coisas que a gente estudou antes, elas estão vindo, estão voltando. Voltando. E Für Junge Cannabis Raucher. Você é muito criativo para construir assim as falas também. É muito Teve, difícil, cara. Isso de falar no alemão é muito difícil. Eu acho que se, tipo assim, se fosse um dever de casa, pô, você escreveria ele antes ali, né? Mas, caraca, na hora para você construir essas coisas no alemão é muito difícil. eu Assim, entendo. principalmente essas ordens, assim, né? Claro que eu até, quer dizer, tô entendendo um pouco mais realmente no freestyle. Eu acho que eu colo, eu tenho esse negócio que eu tento ficar vendo se parece com o inglês ou não as coisas para ver se eu consigo dar uma roubadinha ali, né? Mas eu acho que esse cacoete me atrapalha às vezes também. Mas o não tá mal assim. Eu acho que para quem tá voltando agora tá bem dentro. Uma coisa Show. só para a gente poder, né, aqui, restaurante. Lembra lá atrás que a gente estava estudando assim verbos de deslocamento, que a gente estava combinando para ir para algum lugar, né? E aí tinha alguns exemplos assim, gehen wir in die Ausstellung, exposição de arte. Eles, esse tipo de construção, ela pede quase sempre a preposição in com acusativo, porque tem movimento. Isso aqui, você poderia ter usado nessa lição de novo, mas está muito para trás, não sei. Mas poderia ter, né, lembrado assim de repente da sequência do livro usado aqui. Por exemplo, ich wohne in Botafogo. So, in Botafogo kann ich in Ausstellungen gehen. Né? Ich gehe sehr oft in die Ausstellung, né? Em Botafogo, por exemplo. É verdade. Essa construção realmente do Ken, eu tenho que voltar para ela que ela é muito molezinha, né? É verdade. Ela também, ela é bem molezinha. Você tem que pôr o verbo no fim lá, mas assim, é muito fácil No você conjugar. infinitivo. Você põe can no restante infinitivo, né? Vai que vai. Exatamente, verdade. E eu vou deixar outros exemplos aqui, nos outros gêneros, tipo in den Park, porque como vai ficar no acusativo, né? Certo. In den. E o que você poderia ter usado aqui, você falou assim, ich gehe in dieses. Na lição que a gente estudou, seria ins restaurant. Mas É muito difícil. você tinha Verdade. mencionado antes já, assim, esse restaurante. Então, para dar coerência para sua fala, você poderia ter dito in dieses Restaurant. Seit 10 Jahren. Ficou pequeno, né? Deixa eu puxar aqui. Quer dizer, eu vou nesse restaurante há 100 anos. Há 10 anos, não. 100 anos é muito. Certo?
A gente faz esse tipo de trabalho assim também. Tipo, vai recuperando um pouco algo que tava lá naquelas primeiras lições e que são úteis aqui. Com certeza, isso é o que eu tenho mais dificuldade. Eu acho que mistura minha dificuldade no vocabulário, né? Que é lembrar quem é masculino, quem é feminino. Hum. E juro que eu acho que é mais isso, cara. Essas, tipo, acho que se eu parar um segundo para pensar, eu lembro. Não, acusativo, né? Mas realmente, como a palavra não me vem ali talvez não me. Enfim, tô só te enrolando, João. Não acredita em mim, não. É problema do português, sabe? Porque no português não importa falar o geladeiro. Eu falo pros outros, os gringos que eu conheço, eu falo, cara, esquece gênero do português, isso serve pra nada, cara. Isso só serve pra dar discurso logo, discussão com a Carla Zambelli, sabe? Ai, bom. Ó, é, eu entendo totalmente o que tá rolando. A conversação serve pra isso, cara, você memorizar gênero também. Porque na leitura você não memoriza. Não, com certeza, cara. Então, bom, a gente aproveita a conversação para poder dar um gás nisso. Vamos lá pro Marx. Bicha e o vocabulário. Aqui, obras completas do Kafka. De vez em quando eu tô pescando umas paradas. Caralho, problemas técnicos aqui, João. Um segundo. Beleza, tenta não. Eita, sepulcro. Voltamos? É, Então, quer que eu comece a ler já? Quando você vai botando vocabulário? eu vou retomar aqui um pedacinho. Deixa eu ver, só para não ficar muito. Só para contextualizar um pouquinho. Pode ser a última frase. So, sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei. Tá, tá. Bom, vamos lá. Sie hat ertränkt. Ela afogou. Uhum. Como é que era mesmo? A admiração pia. Ih, vamos lá. Ela afogou o arrepio sagrado da admiração devota, do entusiasmo cavalheiresco, a nostalgia pequeno-burguesa na água gelada do cálculo egoísta. Essa frase aqui. Cara, a frase mais maluca de todas, cara. Imagina os trabalhadores ouvindo isso. Porra, Total. E, tipo, foi mais uma, se eu não me engano, aqui. Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst. Ela dissolveu a dignidade pessoal no valor de troca. Und an die Stelle der zahllosen Verbrieften Freiheiten. E no lugar das liberdades incontáveis, conquistadas e adquiridas, ela colocou, né, hat gesetzt, a liberdade de comércio sem escrúpulos. Gente, foi mais uma. Sie hat mit aham. einem Wort. O que que ela hat? De novo gesetzt, an die Stelle. Né? Em resumo, com uma palavra, ela colocou no lugar das ilusões religiosas, perdão, ela colocou no lugar da exploração velada com ilusões religiosas e políticas, a exploração aberta, desavergonhada, direta, árida. E aí a gente tinha Olha essa. parado. Olha, hein? É, isso aqui é um dos conceitos mais importantes do Marx, cara, Ausbeutung, que ele
Quando ele fala da parte da acumulação primitiva do capital, ele fala em expropriação, que era uma maneira de exploração, uma maneira mais brutal, né, muito brutal de exploração, que você realmente tirava a coisa das pessoas. E ele encontra no capitalismo uma espécie de superação, no sentido hegeliano, da expropriação na exploração. Quer dizer, a exploração é a figura superada, no sentido hegeliano, do que era a expropriação. Então você continua tomando as coisas das pessoas, mas de uma maneira menos direta. Agora naturalizado, né? Bem hegeliano mesmo, né? Coisa assim, já está firmado, né? Já tá, virou natureza. Exatamente. Maneiro. E essa palavrinha aí, cadê ela mesmo? É Ausbeutung. Deus Ausbeutung. boy. Como é que Boa, Ausbeutung? coração. Bom, vou começar a ler então. Bora. Die Bourgeoisie hat aller Bücher Erdwidingen an Scheu, mit frommer Scheu betrachteten Tät- Tätigkeiten ihres Religions entkleidet. Ah, Heiligenscheins. Heiligenscheins. Ok. Ahn, Der Tätigkeit. Tätigkeit. Com trema fica Tätigkeit. Tätigkeit. Heilig, sagrado. Entkleiden. Kleidung é roupa. E ent é des. Então é desnudar, tirar a roupa, revelar. Bom, der Scheu tá faltando, perdão. Der Scheu é reserva. E er würdig und frömmer. Reserva. Digno de honra. Ja. E froma. Froma é o pio devoto. Bom, e from, pio devoto. Dá pra ir, hein? Vamos. Hat entkleid. Uhum. Tá, vou tentar a primeira ali, então, vamos lá. A burguesia desnudou é, todos até agora, mas eu acho que já está começando a ficar. Acho que, né? É porque, caramba, esses toda. Não, reserva. Uhum. Você tá pensando certo, só que você não encontrou a palavra correta ainda. Ó, der Scheu. Essa porcaria é masculino. E o ale ali, terminando em e, indica que ele tá precisando de um feminino plural. É aquela construção participial, enorme. É a atividade. Isso aí. Caramba. Isso é uma parte difícil, cara. Ele já dá a dica ali com um substantivo, mas não é tanto assim, né? Volta para aquela coisa do vocabulário, você tem que encontrar ali de novo. Que é o É, Di que vai entregar a parada ali, né? Ah, exato, Rafa. É o gênero, sempre o gênero, tá? Não é problema só seu, não, fica tranquilo. a
burguesia desnudou toda atividade, Boa. Plural só? Todas. todas as atividades consideradas. Perfeito. Consideradas o quê? Bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu. hum, consideradas é, consideradas de honra, né, dignas de honra, Uhum. e com devoto, é, não, e com a reserva devota, seria isso? Isso aí. Ó, essa tradução é muito direta, viu? Era melhor interpretar essa passagem. A gente pode voltar nela depois. Só que aí, ela desnudou essas atividades, mas olha o que que vem depois das atividades. Olha aquele iras com S. Sim, sim, verdade. Então, hum, é, é o Iris é o deles, né? Iras, sim, mas pode ser para eles, elas. E aí o Tätigkeiten tá no plural, né? Ah, não, perdão. Aqui é o delas, beleza. O Szinho aqui, ele tá marcando só que é o genitivo. Ah, entendi. Então, esse, esse shines aí no final do Heilige Shines, a aparência, não, a aparência sagrada, tá? Isso aí. Então, com reserva devota da, da aparência sagrada dela, E ó, delas, de das suas atividades. E ó, sua aparência sagrada. Você consegue entender a frase que aconteceu? Tirando a reserva devota, que é meio estranha. Sim, é bem essa coisa da naturalização, né? Tipo assim, antes era quase tipo assim, antes era na mão grande mesmo, né? Que o pessoal roubava. Agora tem a naturalização dessas, né? Não sei, na verdade. Ah. Não, tá no caminho certo, só que aqui ele tá mudando um pouco o argumento. Primeiro Uhum. ele falou da substituição da ideia de exploração. Agora ele está falando de um decurso histórico que está acontecendo com as profissões, com as ocupações. Por exemplo, lá, vamos ler a frase seguinte, vai ficar mais claro sem eu ter que ficar falando. Bora lá. Sie hat den Arzt. Deixa eu Então, colocar aqui. Sie hat den Arzt. E a gente já passa para outra página. então, ela tem o médico, o jurista, o- os padres. Não, pera, ele tem. Ela tem os médicos, os padres, os juristas, né? Os Uhum. poetas, o homem assalariado. Não, calma. E aí vem o verbo. É, calma, Participo. Hat verwandelt. Verwandelt, transformou. Boa. Então, se hat, ela, a burguesia, né, transformou, e aí vem o que que ela transformou. E no que? Transformar uma coisa in. Tá aqui. In ihrer bezahlten Lohnarbeiter. Ah, entendi. Então, ela transformou todo esse negócio em um.
trabalhador assalariado de pagante? Uma coisa assim. No, Pagador? é o no passado. Pago. Pago. Ah, sim. Pago. Mas- Ah, sim. Ah, quem era- entendi, entendi. Agora acho que eu entendi o argumento. Assim, essas coisas não eram nem pagas, né? Essas coisas, né? Tornou paga, né? Primeira Aham. privatização, né? Boa. Tá perto. Vamos traduzir. Ela transformou, então, o médico, o jurista. Vista, a, é o padre, o Poeta, homem, poeta, é isso? Wissenschaft, ciência. O homem, o cientista, né? Boa. Cientista. Tá. Aí talvez, eu não sei se era melhor ter botado no começo, então, né? Ela transformou é, trabalhadores assalariados, eu não sei, né? Porque agora para botar o cientista, né? Não, ela transformou tudo isso in ihre bezahlten Lohnarbeiter. Ixi, caímos. É porque se são assalariados, né? Acho que não. E Lornabaiter eles já são trabalhadores assalariados. Eles eram trabalhadores assalariados antes, né? Esse é o argumento dele. E agora eles são pagos, né? Cortou tudo, Rafa. Mas, Desculpa. não, relaxa. É, A tradução ficou, então, transformou em em trabalhadores assalariados pagos? boa. E muito bom você ter conseguido, cara, perceber aqui o plural. A marca do plural tá aqui, ó. Ir. Uhum. É feminino ou plural. Porque a baita é igual, né? Não muda. E aí Mas, você tava falando do argumento? porque, do que eu tinha entendido, tipo, antes eles eram trabalhadores assalariados, né? E agora, que eram as profissões dignas de honra, né? E Hum. agora não são mais, agora eles são pagos também. É isso? Não entendi alguma coisa. Não é, mas não tem problema. É muito contexto histórico também. O que o Marx está falando, cara, é tipo assim, antes essas ocupações ou profissões, elas estavam revestidas assim com uma espécie de respeito especial, até porque elas eram concedidas geralmente pela nobreza. Existia, por óbvio, assim, um montante, né, um pagamento, mas a profissão ela continha junto dela, assim, uma espécie de aura especial. Né? Qual era a função do poeta? O poeta narrava o passado do seu país, né, como seu país se originou. E isso dava a ele, assim, uma espécie de respeito especial. Ele é o poeta da monarquia, o poeta do governo, seja lá, né, que tipo de governo for. E as outras ocupações também, o médico, o jurista, o padre, né, tudo isso estava ligado, assim, de maneira muito direta à política, né, ao centro político. E o que acontece? No capitalismo, quando você inaugura a ideia de mercado de trabalho, como todo mundo está diluído nesse mesmo universo, ocupações como padre, é uma coisa assim, tá, tem uma espécie de vínculo direto assim com o divino, ele se torna só uma espécie de trabalhador pago. O poeta também, que é essa figura, né, que escuta a musa no passado e que depois vai narrar, né, a glória do seu país,
ele também vai virar uma espécie de trabalhador assalariado. Ele tem que publicar um livro, o livro tem que fazer sucesso. Mesma coisa com Entendi, médico, com jurista. entendi. Talvez me faltou a criatividade de pensar realmente, né? O médico naquela época, o cientista naquela época tava tudo no mesmo saco, né? Que hoje em dia realmente já não é mais Exato. assim. E isso aqui, cara, o poeta especificamente, isso aqui é de onde o Benjamin tirou o Baudelaire. Exatamente, é bem aquele poema do Baudelaire do poeta perdendo a auréola, né? Esse Exato, exato. poema O muito Benjamin, legal. ele está dialogando com isso aqui, o Benjamin. É claro que ele viu o Baudelaire, né? Viu o fenômeno que é o Baudelaire, assim, fenômeno social. Poderia extrair daí, mas você poderia, por exemplo, num texto sobre Benjamin Baudelaire, citar esse pedaço do Marx numa boa, porque eles estão falando do mesmo fenômeno social. Muito legal. Vou ter que fazer um trabalho sobre ele daqui a pouco. Acho que vou fazer isso mesmo. Cita lá, em alemão. A pessoa ficar puto, né? Porra, é essa? Graduação. Zero. Boa. Vou escrever no vocabulário da próxima. Das Verhältnis, relação. Schleier é o véu, pano. Abreißen, rasgar. Zurückführen auf. Reduzirá. Faltou algo? Faltou. Reduzirá. Faltou rühren aqui. Rühren é tocar. Dá pra ir? Esse aí a gente já viu algumas vezes, mas. Que é Ah, não, tá ali. Você botou já o Zurückführen. Reduzir, né? Beleza. É isso aí. Ok. Então, a burguesia reduziu. Tem um verbo antes, hein? São dois verbos. Hum, Rasgou, tem ali. Verdade. Hum, Então, arrancou, perdão. Arrancar. então, a burguesia arrancou das famílias, das, da organização familiar, é isso? Da, É a Heltnis da aqui, ó. relação, isso, perdão. Boa. Da relação familiar, o véu sentimental, é, o Isso mesmo. seu véu sentimental que Rühren. toca, não, que toca os sentimentos, Não, são dois adjetivos. Ele é sentimental e ele é também rührend. é, A gente tem em português. Quando você fala, você me conta uma história muito triste, eu falo, nossa, Rafa, eu tô tocado pela sua ah, história. Sua história tocante, é isso, tocante isca, e sentimental. E beleza? E reduziu um e reduziu e reduziu essa relação, né? Reduziu a relação. boa, Isso, em em puras relações de ouro, de dinheiro. uhum. Tá no singular, né? Então há uma relação. Ah, esse S do Heinz é só porque
é de dinheiro? Relação Ah, você consegue. Relação de dinheiro é uma relação. econômica? Uma relação. É. Monetária, econômica, tudo, tudo funciona aqui. Econômica, monetária. Mas esse ES do puro ali, ele tá marcando um das ali, só. Ele não é É, um. ele é a declinação de adjetivo aqui, Rafa, como é das Verhältnis, aí o adjetivo tem que mostrar aqui o gênero. Isso aqui é o comecinho do A2, livro do A2, que aí você vê escrito aqui ein, e o ein não tem o S, então ele não te fala o gênero. Aí, como os alemães são bitolados com isso, você tem que colocar o gênero em algum lugar. Você põe, então, um Claro, né? adjetivo. Não dá pra não ser bitolado depois da merda que eles fizeram com essa língua aí. Total. Bom, mas o fim do argumento foi esse, acho que ficou claro agora, né? Sim, sim. Então, ele fala redução ao pagamento nu, que ele fala antes. Né? Isso aqui tá um pouco naquele argumento que eu falei para você, assim, de algumas pessoas terem olhado para o Marx como ter colocado um olhar assim pré-capitalista, um pouco passadista, quando leram esse texto assim do Marx. Não, não É, viram o teor aceleracionista dele aí, né? Mas é, realmente, né? Ele tá fazendo uma coisa quase estética aí nessa parte, né? Muito. É. Até eu que nunca tinha lido o manifesto, né? Eu tô achando, tipo, qual é, Marcos? Tá muito abstrato isso aí, né, cara? Bota. Porra é essa, né? Chega na página 2 do manifesto, não tô mais entendendo nada. não, e eu acho que eu falei para você no comecinho. É uma coisa bizarra pensar que o Marx ele está reinventando a forma manifesto, reinventando a ideia de um manifesto, porque o manifesto seguia a forma catequese. Eu te falei Uhum, isso. O uhum. manifesto era igual os memes que a gente tem lá, aquele meme dos grupinhos de pessoa lá. O que nós queremos? Tomar os meios de produção. Era assim. O manifesto era uma página e vinha assim, o que nós queremos, e aí embaixo. Que era para você criar uma espécie de palavra de ordem, sabe? As pessoas gritarem na rua. É uma pena que o movimento estudantil do IFIX ainda tá no pré-Marx nesses manifestos aí, eles não chegaram aí. Véi, toda vez que eu vejo as manifestações da esquerda, eu penso isso, velho. Como se fosse uma forma catequese até hoje, mano. E não dá certo, né? Quem diria? Pois é. Boa. Dá pra gente ir mais esse parágrafo aqui, hein? Bom, Deixa eu apagar e escrever para você. Die Bourgeoisie hat enthüllt. Enthüllen. Hüll também é véu, então é desvelar aqui, tirar o véu. Wie die brutale Kraftäußerung. Externalização da força. Demonstração de força. Literalmente externalização. então a burguesia desvelou como a brutal demonstração de força que, que as reações, né? A reação, tipo essa Que ala reacionária. não é, isso não seria reaction, né? Que é a Ótimo. reação, que é a reação Mittelalter, beleza? hum, oi, desculpa. Idade Média, né? Na Idade Média, né? E, Isso. então,
A reação muito que admira a Idade Média, é isso? Não entendi. Uhum. Que a reação am Mittelalter tanto bewundert. Então, é a reação e a admiração, é isso? Entendi. Vamos lá. É, Desvelou. bewundern é admirar. Então o verbo é admira mesmo. Então a burguesia desvelou como a externalização da força. Vamos primeiro. E aí vem o relativo satis, que você abre uma explicativa. A externalização da força que, e aí? Die Reaktion so sehr am Mittelalter bewundert. E que a reação de a- admirar Não, estou no não, presente. a reação que admira, Que a reação, aqui já foi o que, né? Então, que é verdade. a reação so sehr bewundert. Admira muito, esse Zoser é tipo isso. Tanto, tanto admira am Mittelalter. Admira a Idade Média. Beleza. E aí fechamos essa explicativa e vamos voltar. Bom, a burguesia desvelou, e aí abriu aqui, então, Rafa, uma oração subordinada já. Só para Certo. você flagrar. A gente viu aqui uma subordinada dentro de outra subordinada. Sim, Mas abriu aqui o vi. E o verbo, então, foi lá para o fim. Deixa eu só ver esse Trägsten, Bären, heute, se é uma expressão. Indolência e Trägsten é tipo... É uma redundante aqui essa frase do Marx. Estraga. Bom, Bären. Tá. Vamos só na indolência mesmo. O... Isso aqui é uma expressão idiomática. Bärenhäuterei é tipo em pele de urso. Bären, urso, Häuterei, na pele. Mas quer dizer que você não tem medo daquilo, você é indolente, assim, né? Você faz sem pensar. entendi. Tá, então, é, que encontrou na, como é que é, na indolência, como você tinha falado, era indolência Não, vamos na, citrex, né? vamos na indolência, porque Trägsten é o mesmo sentido. É uma Entendi. redundância. Indolência inocente, é isso, né? Indolência. É, pode ser. É, então, é, se Ergenzung, Aqui, complemento. tá, excelente, do complemento de seu, não, de seu complemento combinado? Boa. Olha aqui o que vai ficar melhor. Ah, adequado, né? Boa. De ser, tá.
na indolência, inocente, seu complemento adequado. Éxtase, primeiro, beweisen, provar. Tätigkeit, já vimos, atividade, atribuição. Der Menschen, das pessoas, Zustande bringen kann. Zustande bringen, realizar. Vou dar-me essa. Tá bom. Então, primeiro ela provou é, qual a atividade do homem que o homem pode realizar ou Esse deve. pode estar certo. O vas, pensa, é um que também, né? Ok, entendi. Então, Perfeito, atividade e a do homem. atividade pode fazer, Pode pode realizar. fazer. Ja. Wunderwerke, maravilha. Rafa, das Werk é a obra. Então é maravilha nesse sentido assim de um objeto de cultura. Entendi, entendi. Certo. Vollbringen também é realizar. A piramida, ok. Wasserleitung, como é que é isso mesmo? Aqueduto? É igual a carioca. Beleza. E a Zug aqui é peregrinação também. É caminhada. E aí, Então, Fröhliche Veränderung. ela realiza muitas maravilhas, assim como as pirâmides egípcias, os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Hum, Hum, E você perdeu uma coisa. ah, Ela realizou ganz andere maravilhas, ganz andere. Ganz totalmente andere. não lembro o que que é, André. Ah, diferente. É diferente? Ah, tão diferente. Entendi. Totalmente diferente. Entendi. E aí esse Alice aqui, ele não vai aproximar como você fez, ele vai separar. É Entendi. totalmente diferente. Totalmente diferente das pirâmides, né? Beleza. Certo. Totalmente diferentes das pirâmides egípcias. Römische Wasserleitungen, beleza? Então, e ela cruzou, cruzada ali, né? Ela fez a cruzada, né? A cruzada ali no sentido do. Ah, tem esse verbo aí, ó, sie hat ausgeführt. Mas aqui antes, só para a gente Ah, fechar aqui, tá. antes, tá tudo certo? Sim, sim. Aquedutos romanos e catedrais góticas. Beleza. E aí sim, ausführen. É, Tá. deixa eu confirmar só. Você vê que agora eu tô viciado de lá pro final, né, João? Agora eu já tenho que agora até diminuir um pouco o ritmo, porque eu já, porra, já vejo o RET, vou lá pra última linha, que eu nem sabia. Então, Tô vendo, cara. tá. O foda é quando a gente vai pro fim, aí tinha outro verbo antes, né? Não, exatamente, isso tá acontecendo, cara.
Realizar, executar também. O to é caminhada, é trem também é coisa. Entendi. Então ela realizou coisas, ela realizou muitas diferentes coisas. De novo, Fake. ganz Ela andere. realizou coisas. Igual antes, Rafa. Ela Ó, realizou é, coisas totalmente diferentes da. Alice, Caramba, do que é a peregrinação. Não, do que é a peregrinação dos povos e a cruzada. E ah, cruzada. estava no plural. Coloquei Ah, errado. cruzada. Mas- Cara, se você olhar bem, o texto oscila, né? O parágrafo anterior tem uma... Parece ser uma espécie de crítica à burguesia, e por isso leram Marx assim como um autor pré-capitalista, um autor que tinha um certo resíduo sentimental. Só que a seção é o elogio à burguesia. E no parágrafo seguinte, ele já está de novo elogiando a burguesia. Mas que esse final parece hoje em dia até quase um bullying, né? O finzinho aqui, porque É, tipo, sei lá, né? Realmente, grandes maravilhas, né, que o passado fez, né? é, Pirâmides, aquedutos, parece dar uma coisa tipo, também só fizeram, né, coisas estéticas ali, não fizeram nada socialmente prestativo, né? Fizeram pirâmides, catedrais. entendi, total, total. E se você compara os dois parágrafos, Rafa, olha só essa primeira frase. A burguesia desvelou como a externalização da força encontrou na indolência inocente seu complemento adequado. Quer dizer, a burguesia mostrou como durante o feudalismo, com o governo concentrado na igreja, a externalização da força tinha como medida para iludir as pessoas, né, uma espécie de indolência inocente, né? Tipo, não, a gente está fazendo isso por Deus, né, pela religião, né? Você conseguia então colocar um véu então sobre esses acontecimentos que no fundo eram só externalização da força. Então, isso é muito curioso assim na leitura do Marx. A burguesia, por mais que ela apresente uma realidade dura, ela é uma espécie de desvelamento das ilusões do passado. E aqui ele não faz exatamente o que a burguesia realizou, mas ele já coloca aqui que seja lá o que ela realizou é totalmente diferente, igual você disse, né, desse monte de coisa que não serviu para nada. E no fim ele dá exemplos muito claros, peregrinação dos povos e as cruzadas. Isso aqui é fruto do feudalismo. Hum. Certo. Esse parágrafo era mais fácil um pouquinho. Ele tem esse comparativo aqui com Alice. Vocês não conhecem ainda, está no fim desse livro que a gente está. Já já a gente chega lá. Mas esse último aqui eu achei mais facinho. O anterior tem coisas legais, assim, sintaticamente. Mas Ah, mas pra mim tá ótimo esse aqui ainda. Ainda mais perto daquele blog que a gente leu na parágrafo mais fácil do Marx, é mil vezes mais difícil já do que aquele blog ali. Ainda beleza. mais porque algumas coisas eu termino de traduzir e falo, tipo, caraca, né? Às vezes é difícil pelo significado, assim, no Marx, né? Você vai, tipo assim, tá, mas o que que ele quer falar? Eu nem não consigo nem imaginar que ele vai falar maluco. É bom, bom que fica fazendo esse vai e vem. Ó, o próximo parágrafo é o mais famoso de todos, eu acho. Que é a frase, tá por aqui, aqui ela. Tudo que é sólido desmancha no ar. Você Olha olha que quanta bem gente não brasileiro, vai. hein?
Quanta gente não pegou essa referência aí? Pois é. Bom, é isso. Show. Ô, desculpa, cara, acabei de me ver aqui, tá no celular, tava me gravando igual um idoso aqui. Você tava com um problema técnico. Problema não. Bom, vou lá então. Entendeu? Show. Valeu, meu amigo. Obrigado. Até Vamos mais, aí. então. Qualquer Uma coisa, manda discussão. mensagem. Show. Valeu. Até mais.